Oi, eu sou a Aline Barbosa, mas podem me chamar de Mãe Crespa. E hoje nasce o Na Presença com Mãe Crespa, que veio para acolher a nossa comunidade negra, falar sobre as nossas vivências, nossas alegrias, nossas potências e os nossos caminhos. Então, senta aí, se ajeita, que você está na Presença com Mãe Crespa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é sobre a autoestima da mulher negra. Porque o autocuidado, ele é para nós sim um ato político. E para estar aqui comigo falando sobre isso e bater esse papo, eu convidei o Douglas Almeida, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Ele é especialista em cabelos crespos, né, e cacheados. E eu também já fiz o cabelo com ele várias vezes. Então, muito obrigada pela tua presença, Douglas. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito feliz em estar aqui na primeira edição desse programa maravilhoso, que eu sei que vai ser muito longevo. E vamos papear, vamos conversar sobre a nossa autoestima, sobre como a gente desenvolve isso como ato político, como ato social. E bora trocar muita ideia hoje. Então, vamos começar então fazendo uma pergunta pro Douglas, né? Douglas, como que tu começou a trabalhar com cabelos, né? Como que tu entrou nesse mundo da beleza? Eu acho que quando a gente fala sobre cabelo, a gente fala sobre família. Principalmente na minha casa é família. É um salão que, se fôssemos desde o início, hoje ele teria 49 anos. Então, o salão que foi da minha avó, passou pela gestão da minha mãe, hoje está na minha gestão. E isso vem de casa, isso vem da nossa cultura, isso vem do nosso cuidado. E a gente entende que o cabelo é uma forma de elevar o nosso nível social e que a gente tem uma colocação social melhor também. Eu passei pela transição capilar, né? Na verdade, eu não cheguei a passar bem pela transição, eu já fiz direto o Big Shop. E quando eu fiz o Big Shop, eu já tinha 26 anos. Então, até os meus 26 anos, eu ainda não tinha me reconhecido como uma mulher negra. E é muito louco como que o nosso cabelo influencia em tudo, né? Porque depois que eu assumi o meu cabelo natural, é como se eu fosse, assim, outra pessoa. E eu acredito que tu lá no salão, tu vivencia muito isso, né? Bastante, bastante. É uma das coisas também que eu costumo falar, né? Eu acho que o cabelo crespo, ele é um ato político e a gente entende que os processos de alisamento, ele eram sobre colocação social também, para que pudéssemos ter acesso a lugares com grana, para que pudéssemos adentrar a sociedade que não foi feita para nós. Sim. E quando a gente fala em cabelo crespo, quando a gente fala em autoestima, a gente precisa também entender os cliques que a história teve, né? E um dos cliques foi lá em 2002, 2001, se não me engano, quando o IBGE fez a conta que 56% da população brasileira era negra e 78% da economia cosmética era consumido por essas pessoas. E aí tem um boom, né, da indústria cosmética para começar a tratar cabelo de pessoas pretas, para começar a tratar cabelo crespo, cacheado, cabelo miscigenado, e isso nos coloca em foco. Sim. E a partir do momento que nos coloca em foco, nos coloca em todos os lugares, coloca em televisão, coloca em jornal, e a gente começa a se reconhecer através daquelas imagens, e isso a gente vai construindo uma autoestima que é construída a cada dia, né? Sim, e essa construção, né, da autoestima, eu acredito que ela vem desde a infância, sim, né? E só agora que muitas mães, enfim, estão tendo essa noção, né? Que é desde a infância essa construção. Eu tive meu cabelo alisado quando eu tinha 5 anos. Imagina. Então, com 5 anos eu já tinha o meu cabelo alisado. Mas eu sempre falo, né, que nós, que somos jovens há mais tempo, que nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo, né? Sim. As nossas mães, elas trabalhavam no centro e moravam na periferia. Exato. Então, quando a gente fala em periferia, eu não falo em um lugar social, mas sim um lugar geográfico.
que é o entorno da cidade. Então a gente tem um tempo de deslocamento. É uma mãe que sai de manhã muito cedo para ir para o serviço, volta muito tarde para casa. Então realmente o processo de alisamento pro dia a dia para ela era mais fácil. Ela tinha filha, muito mais fácil para arrumar, muito. Sim. Então esse processo, muitas pessoas, eu quero culpar minha mãe, porque minha mãe... Não, a culpa não é da mãe de vocês. A culpa sempre foi dos nossos movimentos políticos dentro da cidade, principalmente do que a sociedade fez conosco, né, de nos afastar do centro. E a nossa mãe só quis nos proteger. Então, a minha mãe, eu não tenho muito o que falar dela, assim. Sempre tive o cabelo comprido, mas sempre crespo. Mas as mães das minhas amigas, das minhas colegas, meninas, ela só quis proteger vocês da sociedade, que a sociedade era cruel. Ainda é muito cruel. E foi a forma que ela encontrou de cuidar vocês enquanto ela não estivesse perto. Tu sabe, Douglas, que esse final de semana, agora que tu tocou nesse assunto, nesse final de semana eu tava num evento, enfim, e daí fui para uma casa onde tinha outros influenciadores. Certo. E um influenciador branco, né, me fez uma pergunta. Falou assim, eu tenho algumas amigas negras que sempre quando elas têm algum evento importante para ir, elas nunca vão com o cabelo natural. Sempre é trança ou lace ou o cabelo crespo. Tem algum motivo para isso? Ele me perguntou. E aí? E eu fiquei... Num primeiro momento eu fiquei assim, pensativa, daí eu olhei para mim, né? E realmente, quando eu tenho algo mais importante, né, pra fazer, normalmente eu faço algum penteado com trança. Certo. Ou alguma coisa com cabelo crespo. Mas eu acho que isso vai do nosso subconsciente também, tu não acha? Vai muito do subconsciente, mas eu acho que além disso, nos coloca num lugar que enquanto eu tô com meu cabelo natural, eu não estou arrumada. Sim. E a gente precisa normalizar o cabelo natural, né? Porque eu coloco lace, que eu tenho que ter um cuidado especial, eu coloco uma trança, que eu tenho que ter cuidado especial, mas eu não tenho o mesmo cuidado especial com o meu cabelo natural. Então, isso está enraizado na nossa população e a gente entende que para grandes eventos a gente precisa mudar, a gente precisa ir diferente. Mas eu acho que para grandes eventos eu vou do mesmo jeitinho e me visto do mesmo jeito que eu me visto para o meu dia a dia. Sim. Porque eu não perco a minha essência em cada evento que eu vou. Mas a população negra também tem isso. A possibilidade de mudar de cabelo sem mudar de personalidade, é muito importante isso, mas de mudar de cabelo conforme o evento. Se é um evento que precise mostrar mais o rosto, com toda certeza, se for com cabelo crespo solto, o rosto ele fica fica em segundo plano. Então a gente consegue fazer penteados, puxando o cabelo natural, ou fazendo uma trança, ou colocando uma lace mais lisa, para poder acentuar o rosto também. Então, no subconsciente, a gente trabalha muito sobre o visagismo também. Entendi. Eu tenho hoje, né, muitas mulheres negras ao meu redor e principalmente mulheres negras que cuidam, digamos que assim, da minha beleza, né? Então, tem a Michelle que faz a minha unha, tem a Clarissa que faz os meus cílios, né? Então, e são mulheres negras que estão nesse mundo da beleza, mas que eu vejo que ainda encontram algumas dificuldades, sabe? Principalmente em relação a clientes, assim. Eu vejo que tem... Como eu posso... Deixa eu me explicar melhor. Esse mundo... o mundo da beleza, tá? Eu vejo que hoje tem muito status. Certo. Né? Muito status. Na verdade, o mundo da beleza, ele sempre teve muito status. Tá? Sim. O que nós precisamos entender enquanto pessoas pretas? Nós estamos adentrando a esse mundo com uma mão de obra que nós sempre tivemos e nós nunca tivemos, foi a visibilidade. Isso. Então eu acho que o que ainda falta para essas mulheres é a visibilidade, que para nós homens é muito mais rápido. É muito mais rápido. O homem hoje ele consegue abrir um negócio no mundo da beleza, cuidar de mulheres pretas, e elas entendem que o homem tem uma outra visão, um outro cuidado, um outro toque, mais escuta do que uma outra mulher.
sendo que as mesmas dores que aquela mulher que está na cadeira é as mesmas dores da profissional que está atendendo. Então, daqui a pouco, não falta a visibilidade em si, mas falta um pouquinho mais de confiança entre as mulheres. Isso, entre as mulheres, para que essa visibilidade ali na frente, ela seja na internet, ela seja na TV, ela seja nos jornais. Sim. Então, eu acho que nós já estamos, e eu falo agora enquanto profissional que atende pessoas pretas, tá? Nós estamos muitos passos à frente do que os nossos antepassados estavam. Com certeza. Tá? Nós conseguimos atender no centro, nós atendemos em bairros de poder aquisitivo mais alto. Então, nós estamos vários passos à frente, mas do mesmo jeito, nós ainda estamos engatinhando. Sim. Porque quando a gente fala de autoestima, a gente não fala só da beleza vista através de um espelho. Né? A gente fala de uma segurança financeira, a gente fala de uma saúde física, uma saúde mental. E quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de 1988 para cá, da saúde mental da população preta. Enquanto os não pretos, eles estudam isso desde 1838. Então, para nós é um pouquinho mais custoso isso. Sim. E a autoestima a gente tá elevando. Se eu for ver, de quando eu comecei a trabalhar com beleza para hoje, nossa, eu tô quase no céu. Quase no céu mesmo. E como tu falou, né, da questão da escuta, eu acredito, eu confio muito, né, nas profissionais que estão ali comigo sempre, e inclusive é um momento onde eu espero ansiosamente que a gente pode trocar, né, experiências, e que eu sei que elas vão me escutar, assim como eu também escuto elas. E eu acredito que tu mesmo, né, que tu seja homem, tu escuta muitas coisas, né? Bastante. Então, tem alguma cliente, assim, que te marcou, que tu foi, assim, digamos que um ombro amigo, alguém que estava ali escutando ela? Tiveram várias clientes, na verdade, mas não por um atendimento específico, mas por todo o processo. Que são clientes que começaram comigo como estudantes e hoje são profissionais reconhecidas no mercado, e eu entendo que eu tive dentro de cada processo. Ou crianças que começaram comigo com 8 anos, hoje estão com 21. Isso não quer dizer que eu seja um velho. Sou jovem há mais tempo. Imagina! Mas hoje estão com 21 na faculdade. Então, acho que, eu ver essa evolução social das minhas clientes dentro do meu espaço, e eu poder desenvolver socialmente também e politicamente dentro do espaço, eu acho que isso é muito mais especial do que um atendimento ou uma cliente. Eu acho que ver a nossa população crescer e desenvolver em todos os âmbitos, eu acho que para mim é muito especial mesmo. Acho que isso que compensa, né? Porque além do... Eu tenho muito isso, né? Que nem tudo é sobre o dinheiro, né? Tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro. E tu ter o reconhecimento, né? Isso não tem preço. Eu acho que o dinheiro, ele é algo que ele rege o mundo. Ele movimenta o mundo e a gente precisa dar a devida importância para o dinheiro. Sim. Que enquanto nós não dermos importância para o dinheiro vai continuar na mão das mesmas pessoas. Sim, isso é. E a gente precisa, pelo menos, fazer a retenção desse dinheiro. Que não adianta só receber dinheiro e repassar dinheiro, receber dinheiro e repassar dinheiro e achar que isso a gente está fazendo um movimento econômico. O nosso movimento econômico hoje, ele precisa ser da retenção e investimento em bens concretos, como casas, como sítios, casa na praia. E eu acho que é uma das formas que a gente também tem de criar uma herança, e essa herança ser a segurança para a nossa continuidade. E a nossa continuidade não é a nossa vida, mas sim dos nossos filhos, netos e bisnetos. Sim. Então, enquanto a gente continuar pensando em pouca coisa, em comprar um tênis, em comprar um carro, eles continuam comprando terreno, continuam comprando casas, continuam enriquecendo, investindo, e o montante deles continua sendo muito maior que o nosso. Sim. E já que tu tocou nesse assunto do dinheiro, né? O mercado da beleza é o mercado que mais movimenta a economia no Brasil, né? Certo. E eu vejo que muitos produtos que são destinados para nós, eles têm um valor mais elevado. Certo. Né? O que acaba acontecendo de uma grande parte da população não ter acesso aos produtos específicos, né, de uma qualidade boa,
Então, o que a gente precisa também entender sobre esse movimento, principalmente cosmético, tá? Nós pedimos tanto por produtos de qualidade para o nosso cabelo e isso requer um investimento em insumos, tá? Então, muito mais do que investimento em insumos, requer um investimento em pesquisa. Eu preciso pesquisar de onde eu vou tirar tal componente que seja específico para cabelo com curvatura da Casa 4. Então, essa pesquisa, mais esse investimento, mais essa extração, mais a produção, faz com que realmente o produto tenha um valor elevado. Tá? Mas isso não quer dizer que nós não consigamos comprar esses produtos. Sim. Tá? Porque ao invés de comprar 20 produtos de uma marca X com valor um pouco menor, mas eu vou ter que utilizar uma quantidade muito maior no meu cabelo, eu compro o mesmo valor ou um produto que eu vou utilizar menos da metade do que eu utilizo para finalizar meu cabelo. Então, daqui a pouco, essa educação, que é o que eu tento fazer lá no meu salão todo dia, é o que está faltando para a nossa população. Sim. Investir 10 vezes de 30 ou uma vez de 300. Vou investir 10 vezes de 30, mas as 10 vezes de 30 tu vai gastar no mesmo tempo de um de 300. Sim. E aí tu não vai ter a mesma qualidade e a médio e longo prazo o teu cabelo sem aqueles nutrientes, sem aquelas propriedades, ele vai regredir ou ele vai estagnar. E é aí que entra os famosos cabeleireiros, que são os detentores de toda a sabedoria e que para mim não serve. Sim. Que para mim não serve. Ou a gente compartilha o conhecimento e colocamos todo mundo a ponto de ter o poder de escolha, ou, infelizmente, a gente vai continuar com a nossa população estagnada capilarmente. Eu aprendi a fazer essa escolha. Sim. Principalmente referente a shampoo, né? Porque antes teria que usar uma quantidade bem maior de shampoo em um produto que é de uma qualidade inferior. Sim. E agora uso uma quantidade pequena num que é uma qualidade maior. Mas também vai me durar mais aquele produto, né? Vai te durar Só que, como tu disse, isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender, né? A fazer essa troca. E, Douglas, tu também é palestrante, né? Palestrante, educador social periférico, educador capilar, tenho turmas aqui no Brasil, fora do Brasil agora com uma turma completa, graças a Deus. Que legal! E muito, muito feliz, não só em passar conhecimento de cabelo, mas sim do desenvolvimento social dos nossos, para que os meus cabeleireiros, como eu digo, né, não saiam de dentro do curso achando que vão enriquecer amanhã. Que eles entendam a população que eles estão atendendo e que talvez custe um pouco mais para eles chegar no poder aquisitivo que eles esperam. Sim. Entendi. E a tua palestra, né? Enfim, os teus cursos, eles são destinados... a pessoas. A pessoas, mas homens e mulheres, tanto faz? A pessoas. Porque eu acho que quando a gente começa a especificar muito uma palestra, a gente educa o mesmo nicho sempre. Sim. Né? E se eu estou fazendo hoje uma palestra... para pessoas pretas, eu quero que pessoas não pretas ouçam também. Sim, é importante. Para que elas entendam qual é o nosso lugar e o que nos fere. Principalmente o que nos fere. Porque eu acho que tu saber o que tu não tem que fazer é muito mais importante saber o que tu tem que fazer. O que eu não posso fazer, o que eu não posso falar, o que eu posso falar e pode ferir uma pessoa, se eu souber e eu não falar, eu vou estar salvando aquela pessoa. Mas agora, se eu falar conscientemente, aí é uma escolha minha. Então, eu falo para todas as pessoas e que todas as pessoas possam sair com um pouquinho do Douglas e muito conhecimento. Né? Porque se amanhã eu me for, eu sei que eu consegui deixar uma sementinha em cada pessoa que passou pelas minhas salas, pelos meus lugares onde palestrei. E isso é muito importante, que isso seja repassado nas suas casas, na mesa de jantar, que para mim é um lugar muito sagrado. A mesa, ela é um lugar muito sagrado. Verdade. E sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu vejo, principalmente quem faz os cursos para transistas, né? Eu vejo que ainda tem muita resistência das pessoas em relação a
a quem vai fazer, sabe? Certo. Na verdade, não é a resistência das pessoas a quem vai fazer, certo? Mas é uma resistência da população em valorizar o que é próximo. E a gente tem essa resistência. Sim. Porque eu acho que se eu valorizar a Aline vai ser maior do que eu. E aí a Aline não vai lembrar de mim lá na frente. E não falo sobre isso. Acho que eu falo sobre a gente fortalecer realmente quem está na volta, quem está por perto, para que quando a gente for para fora, a gente esteja forte o suficiente, tenha baseamento o suficiente, para que se der qualquer coisinha lá, as pessoas vão te defender. As pessoas vão dizer, não, mas aqui em Porto Alegre, o Douglas plantou isso, o Douglas criou aquilo, e aí disso a Aline criou o programa, e o programa está dando voz para pessoas pretas. Então, quando a gente começa a fortalecer o interior, Sim. a gente consegue se expandir com muito mais força. Isso é verdade. E eu vejo muito isso, assim, porque hoje eu tenho uma consciência muito maior do que eu tinha antes. Porque por mais que eu tenha crescido em uma família repleta de mulheres negras, né? A minha avó me ensinou muita coisa sobre ser uma mulher negra. Só que a gente é vivendo no dia a dia que a gente vai aprendendo, Vai né? entendendo, na verdade. É, que a gente entende. E eu hoje tento passar muito isso para os meus filhos, né? Para que eles tenham essa consciência também. Certo. Até porque vai chegar um momento em que eles não vão mais estar embaixo dos meus braços e eu não vou poder estar ali protegendo o tempo todo, né? E então, Mas- bom, a minha filha vai fazer 18 anos esse ano. Mas proteger o tempo todo também é não preparar para o mundo. Sim, Eu exato. acho que em algum momento a frustração, ela é uma forma de evolução. E nós precisamos deixar Sim. com que os nossos filhos se frustrem, porque faz Pra aprender, parte é. para poder aprender, e a partir daí nós começarmos a dar os caminhos para a solução daquela frustração. Sim, Enquanto nós estivermos solucionando antes da frustração, eles não vão entender. O dia que eles se frustrar, aí causa um trauma. sim. E aí um trauma vai depender de uma terapia, e aí a gente sabe todo aquele movimento psicológico que nós Exato, temos. Exatamente. E causa gatilhos, e dos gatilhos pode causar depressão, que para nossa população é um ponto que está muito próximo. A gente Bem entende que a próximo. depressão ela tá ali. Nós soubemos que a gente sabe que a depressão tá ali, mas só que a gente evita, né? Mas aí o evitar não quer dizer que tu não tem que tratar, tu tem que tratar. Antes de acontecer, antes de fazer a reparação, tu tem que estar ali cuidando para que não chegue nesse ponto. Sim. E a gente falou, né, bastante sobre a autoestima da mulher negra, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre a autoestima do homem. Do homem Do negro. homem negro também, né? Sim, a nossa autoestima, por muito tempo, ela foi invisibilizada, né? Então a gente precisa entender dentro da história aonde que o homem negro se coloca. Como um corpo altamente sexualizado ou até um reprodutor. Literalmente um reprodutor. Então, um homem negro que tinha um bom porte físico, que tinha altura e que tinha força física, ele era colocado em um lugar separado dos outros escravos para que fosse apenas um reprodutor, para que ele pudesse fazer mais filhos com a mesma estrutura dele, para que pudesse trabalhar mais e pudesse produzir mais dentro de uma fazenda. Sim. Então, isso ele vem durante o tempo como um objeto sexual. Então, hoje, se tu for ver bem, não é um homem de 1,60m, 1,50m que ele vai atrair todas as mulheres, mas acima de 1,80m, com um bom porte físico, Ah, daí já chama atenção. ele chama atenção. Sim. Então, é essa hipersexualização que alguns homens acabaram se perdendo. Entendi. Então, hoje a gente consegue conversar em rodas de conversa que uma mente malhada, uma mente treinada, uma mente que estuda, uma mente que conversa, ela é muito mais atraente do que um corpo. Porque o corpo, em algum momento, ele vai precisar abrir a boca. Ele vai precisar conversar. Então, a gente tenta tirar essa hipersexualização do homem, né? E começamos a colocar nele o movimento de estuda, pensa, conversa e te recoloca socialmente.
Forte. Esse é um assunto que dá pra ficar conversando o dia inteiro, né? Mas, Douglas, eu quero, já que a gente tá finalizando, eu queria que tu deixasse um recado. Um recado? Um recado para as mulheres, para os homens também. Para todos nós. Para todos nós, então... Certo. Gente, o meu nome é Douglas Almeida, cabeleireiro, neto da Lédia, filho da Itanajara, esposo da Daniela, pai da Antonella. E eu não sou o detentor da verdade, mas eu sou a pessoa que estuda as pessoas através de cada atendimento. Por muito tempo, nós somos escanteados de uma sociedade totalmente capitalista. E nós nos construímos através do afeto, através do amor, através do carinho. Mas só o amor, o afeto, o carinho não nos sustenta. E a gente precisa também cuidar do nosso dinheiro, cuidar da nossa riqueza e nos desenvolvermos através do nosso trabalho. Isso vai passar através da nossa valorização. Se hoje nós estamos aqui, eu e a Aline, é porque em algum momento nós nos desenvolvemos através do nosso trabalho. E chegar num espaço aberto, onde a gente possa falar, ouvir e construir, é uma vitória para a nossa população. Que lindo! Até me emocionei aqui, gente. Eu emocionei. Quero te agradecer, Douglas, por ter aceitado vir aqui, né, pra gente conversar. E imagina. Eu acho que tu vai ter que vir outras vezes, pra continuar esse assunto. Por favor, me chama. Vou chamar. Então, muito obrigada, né, pra todo mundo que tá aqui assistindo. Sigam o Douglas nas redes sociais, né, que é Douglas... @_ Douglas Beauty Hair. Exato. E podem me seguir lá também, que é Mãe Crespa. Então, muito obrigada e até o próximo programa.